Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma lição introdutória à ética. A partir de agora, trataremos de problemas de ética na prática a partir de uma certa perspectiva de que é possível, sim, encontrar congruência entre diferentes teorias normativas que até agora foram apresentadas de forma independente e até mesmo isolada. Conforme anunciado na última videoaula, alguns autores, em especial Derek Parfit, têm proposto uma teoria tríplice que procura mostrar então que é possível superar certas divergências, certas discordâncias em termos de teorização normativa em direção a uma teoria ética unificada. Então, o nosso principal desafio a partir de agora é encontrar uma espécie de princípio ético primeiro que seja capaz de justificar princípios, normas intermediárias e também qualidades de caráter, virtudes. Bem, então eu gostaria de começar dizendo que, na verdade, eu vou propor uma certa reformulação da teoria tríplice do Parfit, que, como vimos, ela consegue conjugar duas teorias deontológicas e o consequencialismo, mas deixa de fora a principal alternativa a esses dois modelos, que é a ética de virtudes. Então, a minha proposta aqui é começar com uma avaliação das três teorias normativas e propor uma teoria tríplice que incorpore, inclusive, o critério formal da ética de virtudes. Bem, então, vamos lá. Qual é o procedimento que eu vou adotar? Eu vou repassar os principais pontos positivos e negativos dos três modelos até aqui estudados, a ética de virtudes, principalmente nas éticas antigas, mas também a sua proposta de reformulação, o modelo consequencialista, especialmente o utilitarismo e seus desdobramentos contemporâneos, e as éticas deontológicas, em especial a de Kant e suas reformulações kantianas. Então vamos começar com uma avaliação crítica dos pontos positivos e negativos das éticas de virtudes. Procuraremos então guardar aquilo que elas têm de importante, de contribuição, e descartar aquilo que eventualmente elas têm de negativo. Então, um dos principais pontos positivos de uma ética de virtudes é dar atenção especial a modos de ser e não apenas a atos. Isso é o caso nas éticas antigas e também é muito estimulado e defendido a partir de reformulações contemporâneas de éticas de virtudes. Um outro ponto positivo de uma ética de virtudes é a extrema importância que ela dá ao exemplo na educação moral e também ao modelo, que deve ser sempre imitado. Independentemente de aceitarmos ou não um modelo como critério de correção das ações, inegavelmente a ética de virtudes está certa em insistir no valor do exemplo como forma, talvez a melhor forma, de educação moral. Entretanto, isso precisa também ser qualificado. Não se trata de dizer outra coisa senão insistir na importância pedagógica do exemplo. Talvez ele não seja sozinho o critério exclusivo da correção das ações. Uma outra vantagem de uma ética de virtudes é, de forma acertada, insistir na importância das qualidades de caráter como sendo intrinsecamente valiosas. Claro que de nada adiantaria um regramento moral se não tivéssemos agentes com qualidades e disposições para seguir as normas. Então, também virtudes em particular, elas podem ser importantes na vida moral. O que está sendo
dito aqui é que esse é o caso não apenas no sentido instrumental, mas que vale a pena nós cultivarmos determinadas virtudes, determinadas excelências, como sendo intrinsecamente valiosas. Então, por exemplo, desde Platão a Aristóteles, sabemos que virtudes como a moderação, a temperança, né, são valiosas em si mesmas, mesmo que nós não alcancemos, digamos, a felicidade. Agora, por outro lado, várias éticas de virtudes têm pontos negativos, em especial aquelas, por exemplo, mais tradicionalistas. Então, um ponto negativo dessas variantes é insistir no valor do ethos precedente e assim legitimar determinadas práticas que nem sempre são justas e corretas. Essa tendência conservadora, no mau sentido dessa palavra, de subscrever quaisquer tradições simplesmente porque são tradições, obviamente é um ponto negativo das éticas de virtudes. Além disso, conforme salientado, o modelo desempenha sim uma função importante na educação moral. Mas quando ele é elevado ao critério da correção das ações, nós nos sentimos um pouco perdidos porque constatamos empiricamente que diferentes morais adotam diferentes modelos como critérios de correção das ações. Então, por exemplo, Buda é um modelo numa moral particular, mas nós podemos dizer que, enfim, Confúcio também poderia ser, Jesus também poderia ser, e para exemplificar, talvez Sócrates, né, como sendo o mais sábio dos filósofos gregos antigos e, quiçá, a pessoa mais sábia que já existiu, pode sim ser considerada um modelo, mas coloca uma série de questionamentos sobre se nós devemos aceitar tudo que, por exemplo, Sócrates sustentou em termos éticos. Claramente, conforme vimos, o conhecimento parece não ser suficiente para agirmos bem, e essa é uma tese socrática. Então, nessa diversidade de exemplos, de modelos de correção das ações, a ética de virtudes ou as éticas de virtudes acabam subscrevendo um certo tipo de relativismo. Finalmente, as virtudes são sim intrinsecamente valiosas, mas se a justificação delas depende também de contribuírem para algum fim, e esse fim for pensado em termos metafísicos, tanto em termos, digamos, cosmológicos ou de outro tipo de consideração ontológica, nós percebemos que talvez ela não tenha mais importância na ética contemporânea, porque a partir da modernidade a ciência mostrou que é capaz de explicar o mundo sem apelar para um certo tipo de causas finais, um certo telos, ao menos pensado metafisicamente. É claro que nós podemos postular fins para as nossas ações e buscarmos conscientemente, mas isso, enfim, não era o que as éticas de virtude antigas defendiam. Agora, contrapondo pontos positivos e negativos da ética de virtudes, nós percebemos que elas têm várias contribuições importantes no sentido da construção de uma teoria tríplice. Vamos proceder da mesma maneira agora com os consequencialismos, quer dizer, com as teorias éticas que estabelecem que a correção das ações depende de resultados ótimos. Bem, geralmente se considera que a simplicidade teórica, por exemplo, do utilitarismo ou de outras formas mais sofisticadas de consequencialismo, é sim um ponto forte desse enfoque ético. Basta, por exemplo, ter uma formulação precisa do princípio de utilidade e saber aplicá-lo, que nós poderemos ter uma série de resultados positivos na resolução de questões morais. Além disso, tanto o
utilitarismo clássico como forma de consequencialismo, quanto versões mais atuais que reformulam as bases hedonistas do utilitarismo clássico, pensam e defendem de forma bastante séria e comprometida que é importante preservar ou incrementar certos estados de coisa no mundo, por exemplo, o bem-estar, seja ele humano, seja ele animal. Então, por exemplo, a saúde é considerada, sim, um ingrediente desse bem-estar e as ações podem ser ditas corretas ou não, na medida em que elas possibilitam um incremento desse bem. Além disso, outro ponto forte de uma ética consequencialista, ponto positivo, é que ela, de fato, leva a sério a nossa noção de responsabilização moral. Parece equivocado dizer que são só os atos que contam e não aquilo que se seguem deles, para que a gente possa responsabilizar ou desresponsabilizar um agente por aquilo que ele cometeu. Então, nesse sentido, considerar as implicações, os resultados, as consequências daquilo que se segue das nossas ações, para avaliá-las como boas ou más, parece ser também um ponto positivo de uma ética consequencialista. Agora, por outro lado, assim como na ética de virtudes, também há pontos negativos nessa teoria moral. Então, uma delas é, por exemplo, a de que o utilitarismo ou os consequencialismos acabam sendo éticas muito exigentes, que transformam em deveres algo que é suprarrogatório, por exemplo, que está além do dever normalmente considerado, pretendendo nos transformar em heróis morais ou santos e assim por diante. Por quê? Porque o estabelecimento da correção moral de uma ação não depende só da consideração daquela ação e das suas consequências, claro, mas também de todos os cursos alternativos possíveis. Isso torna a deliberação moral complexa e, além disso, claro, muitas vezes faz com que a gente tenha que se preocupar com a felicidade de todos os seres humanos, de todos os animais sencientes e assim por diante. Bem, outro problema de uma ética consequencialista, em especial o utilitarismo clássico, mas não só, é a sua base hedonista, a tendência de calcular tudo em termos de prazer e dor ou sofrimento. Isso parece levar a uma certa distorção das questões morais, porque, por exemplo, não pode ser considerado correto tirar a vida de uma pessoa se isso é prazeroso. Quer dizer, que não causa dor em quem vem a óbito e causa um certo prazer em quem tira a vida da outra pessoa. Então há aí uma espécie de distorção, né, das nossas noções morais, talvez mais básicas, se nós adotamos uma base hedonista. Finalmente, um outro problema dos consequencialistas é que muitas vezes é difícil fazer o cálculo de todos os efeitos possíveis das nossas ações ou de todos os efeitos possíveis de assumirmos determinadas normas. É claro que há uma solução a esse problema, talvez a gente possa discriminar entre aqueles resultados que imediatamente se seguem, que são moralmente relevantes, e aqueles resultados mais longínquos, mais distantes das nossas ações, que nós não conseguimos antever. De qualquer forma, há aí sim uma dificuldade, um problema, um ponto negativo do consequencialismo. Bem, agora eu gostaria de proceder também nessa avaliação crítica com as teorias deontológicas, quer dizer, daquelas que procuram estabelecer a correção das ações sem apelar para modelos exemplares e sem apelar também para a finalidade das nossas ações nos termos consequencialistas, por exemplo, de maximização do prazer. Bem, então, uma das vantagens das teorias deontológicas é que elas conseguem identificar de forma clara que certas ações parecem prima facie corretas, independentemente de cálculos
sobre resultados. Esse ponto, por exemplo, pode ser até mesmo aceito por Aristóteles, que considerava certas ações, ou ao menos o nome dessas ações, né, como denotando algo intrinsecamente errado ou certo. Pode ser aceito também por certas versões sofisticadas de consequencialismo, por exemplo, os consequencialistas de normas. Agora, certamente os deontologistas têm uma certa vantagem nisso ao identificarem, por exemplo, que certas ações que dizem respeito, por exemplo, à aceitação de direitos das pessoas, são intrinsecamente corretas. Além disso, um ponto forte de uma ética deontológica, seja a de Kant, seja os kantismos, as éticas kantianas que nós estudamos, que são na atualidade reformulações desse modelo clássico, adequadamente insistem na universalidade das normas, das regras de ação, seja lá no Kant o teste das nossas máximas para sabermos se são leis práticas, seja, por exemplo, em Habermas ou Rawls, que criam procedimentos para que nós consigamos ver que normas morais devem valer para todas as pessoas desde um ponto de vista imparcial. Além disso, a ética deontológica ela leva a sério os direitos e as obrigações. E a nossa noção de senso comum de moralidade, talvez principalmente a partir da promulgação dos direitos humanos, considera essa uma noção básica da nossa vida moral. Então, é sim um ponto forte das éticas deontológicas não terem as dificuldades, por exemplo, que no utilitarismo clássico, o utilitarismo de atos, tem em relação a uma certa facilidade de infringir certos direitos, o que parece, novamente, moralmente equivocado. Agora, assim como os dois modelos anteriores, também a ética deontológica ela tem pontos negativos e muitas vezes é criticada por defender certas posições. Então, uma delas, essa foi uma objeção à ética de Kant, em particular, é um certo rigorismo moral, que leva, no caso do Kant, a noção de vontade boa a ter que cumprir determinadas leis práticas motivados exclusivamente pela ideia do dever e que desconsidera toda e qualquer outra ação que talvez seja meritória, simplesmente porque não é claro que essa motivação esteja presente. É claro que esse rigorismo também pode se transformar num certo tipo de fetichismo de regras e de normas. Por quê? Porque cabe sempre discutirmos a legitimidade de determinadas normas. Um problema de Kant é ter pretendido estabelecer de uma vez por todas todas as nossas leis morais. Bom, outro ponto negativo, e isso não é só da ética de Kant, mas é principalmente das éticas deontológicas modernas, que tem uma vantagem em relação a de Kant de não serem anticonsequencialistas, mas, por exemplo, as éticas de Habermas e de Rawls são muitas vezes bastante formais, porque elas se preocupam em estabelecer normas para estabelecer normas. Então, o procedimento parece ter validade em si, mas disso muitas vezes é difícil ver que ética substantiva, de conteúdo, nós conseguimos obter a partir desses procedimentos, por exemplo, a posição original ou a comunidade idealizada de comunicação, tal como pensam Habermas e Apple. Um outro problema das éticas deontológicas é, talvez por insistir na universalidade das regras, serem acusadas de negligenciarem os contextos particulares de aplicação das normas, como se elas ali não valessem e, portanto, serem insensíveis aos casos particulares. Bem, é claro que essa objeção depende, talvez, muito mais de uma certa distorção da compreensão da universalidade das normas, que de fato não deve ser insensível
aos casos, não deve criar algo padronizado, mas sempre devem estar atentas à correta aplicação aos diferentes casos. Bem, agora se nós juntamos os três modelos e nós de fato reconhecemos que tem pontos positivos em qualquer um deles, mas também tem pontos negativos que precisam ser reformulados, então talvez a gente possa elaborar uma teoria tríplice normativa, quer dizer, que supere os problemas dos modelos até aqui apresentados e que caminhe realmente na direção de uma teoria tríplice, quer dizer, que não apenas mostra a congruência de dois modelos deontológicos e um consequencialista e deixe de fora a ética de virtudes, como Parfit fez, mas que a gente consiga incorporar também as qualidades, os pontos positivos das éticas de virtudes com modelos deontológicos e consequencialistas. Bem, disso resultaria então uma teoria tríplice, sim, reformulada, não mais a de Parfit, mas reformulada, cujo principal objetivo, por enquanto, seria nos fazer ver que há uma espécie de princípio ético primeiro que pode ter algum tipo de justificação até mesmo a priorística, não no sentido do Kant, mas no sentido de ser uma proposição fulcral, nos termos wittgensteinianos, uma proposição prática que desempenha uma certa função justificatória, tanto de regras particulares quanto de qualidades de caráter, e que poderia ser formulada, então, essa norma básica, fundamental, esse primeiro princípio, nos termos que conjugasse aquilo que tem de mais importante nos três modelos apresentados e estudados até agora. Então, antes de ler como seria esse princípio, eu gostaria de dizer também, claro, que nem todas as variantes de éticas de virtudes, por exemplo, poderiam estar aqui contempladas. Aquelas que são antiteóricas no sentido de negarem que existem princípios universais, claramente não poderiam ser aqui incorporadas, mas algumas compreensões, por exemplo, das versões aristotélicas de ética de virtudes, não mostram que elas são incompatíveis com princípios. Tá? Talvez sim outras variantes de virtudes que explicitamente defendem particularismos morais. A mesma observação cabe em relação aos consequencialismos. Então, não é qualquer tipo de teoria, por exemplo, o utilitarismo clássico, o utilitarismo de atos, que poderia ser aqui aproximada a uma ética deontológica. Claramente, seriam só as versões de consequencialismos de normas, né, que poderiam ser, enfim, subsumidas com outras tendências, né, em direção a esse princípio ético primeiro. Novamente, aqui é importante salientar que, enquanto no utilitarismo clássico nós tínhamos um único valor intrínseco, as formas mais sofisticadas atuais, né, de consequencialismo são pluralistas, quer dizer, reconhecem que não apenas o prazer e a dor são possíveis candidatos a serem portadores de valor ou desvalor intrínseco, mas também qualidades de caráter, né? Também determinados cursos de ação que permitem aproximar, então, a formas de deontologia. Então, claramente aqui nós podemos incorporar, sim, um critério consequencialista, contanto que seja um consequencialismo de normas pluralista, né, que reconhece também valores que tradicionalmente são considerados deônticos, como o respeito pela pessoa, como uma norma que deve ser maximizada. E claramente isso nos diz também que não é toda e qualquer forma de ética deontológica que pode ser aproximada e fundida
com consequencialismo e éticas de virtudes que aceitam princípios gerais e universais. Claramente, no caso das deontologias, nós não podemos aceitar e incorporar, por exemplo, a vontade boa do Kant, tal como ele pensou, em termos anticonsequencialistas. E se nós tirarmos a vontade boa do sistema de Kant, claramente o que resta é um procedimento para testar determinadas normas, se perguntando o que aconteceria se nós seguíssemos essas normas ou nós não as seguíssemos. Portanto, tem aí também uma forma consequencialista no sentido lato de testagem de máximas. Claramente, então, também não se poderia incorporar teorias deontológicas como o intuicionismo no sentido normativo clássico, que era absolutamente anticonsequencialista, que procurava estabelecer as intuições morais de certas ações como sendo corretas, sejam lá quais forem as consequências. Isso efetivamente não pode ser aproximado, né, de modelos consequencialistas ou de virtudes. Portanto, sejamos claros a esse respeito, há sim um conjunto de enfoques consequencialistas, deontológicos de virtudes que podem ser aproximados, mas claramente os particularistas não, os anticonsequencialistas não e assim por diante. Bom, assim, para terminar então, eu gostaria de propor que a gente pensasse que esse princípio ético primeiro, que supera então o relativismo, né, desse enfoque manualesco que simplesmente apresenta teorias e o modo como elas resolvem questões práticas sem buscar mostrar aí que é possível uma certa aproximação em direção a uma congruência, né, mostrando enfim a complementaridade desses enfoques. Eu gostaria de propor esse princípio ético primeiro, que formaria a base fundamental de uma teoria tríplice renovada. E ele pode ser formulado, então, nos seguintes termos. Siga normas que prescrevem ações ou omissões, prima facie corretas em si mesmas, mas que também sejam otimizadoras, universalmente desejáveis, e não seriam rejeitadas por uma pessoa virtuosa considerando-as desde um ponto de vista imparcial. Então, claramente aqui nós começamos com uma pressuposição de que devemos seguir normas. Então, o regramento do nosso comportamento é o fenômeno moral mais importante. Isso não significa desconsiderar emoções, sentimentos, nem nada. Significa dizer que se nós estamos preocupados em dar razões que justificam as nossas ações, nós precisamos apelar para essas normas que então devem ser justificadas. Tem aí então uma função justificatória do primeiro princípio. Cabe também observar que seguir normas não é meramente agir em conformidade com elas. Para que nós, de fato, sigamos normas, é necessário, por exemplo, que nós tenhamos uma compreensão dessas normas, o que não acontece quando nós simplesmente agimos em conformidade com normas. Bem, claro, essas normas, então, nós dizemos, sob o ponto de vista deliberativo, devem prescrever ações que são prima facie corretas em si mesmas. Aristóteles mencionou algumas, Kant certamente várias, e, como eu disse, num tipo de consequencialismo sofisticado, isso também pode ser incorporado. Então, não é verdade que toda forma de consequencialismo julga exclusivamente a correção das ações pelos resultados, sem uma consideração do valor da própria ação. Bom, mas além disso, e aqui sim entra o critério formal do consequencialismo, desculpe, as normas precisam ser otimizadoras. E aqui está descartado, então, né, o utilitarismo de atos. Além disso, tem o critério outro, né, associado à deontologia, que é a consideração universal da validade das normas. Então, além de prescrever ações prima facie corretas, essas normas precisam ser aceitas universalmente.
Bem, agora há também a possibilidade, isso é diferente da teoria tríplice do Parf, de incorporar o critério formal da ética de virtudes, ou de algumas variantes de ética de virtudes, que dizem que a correção das ações é estabelecido por uma pessoa virtuosa. Esse é um critério puramente formal, tão formal quanto maximize os melhores resultados ou siga normas universalizáveis. Então, nós estamos aproximando aqui as três teorias nos seus aspectos formais, em primeiro lugar. Mas não haveria nenhuma dificuldade, como nós veremos nas próximas videoaulas, de mostrar que certas qualidades precisam ser pressupostas, por exemplo, a justiça, né, a temperança já mencionada, a coragem, talvez, e a sabedoria, pensando nas 4 virtudes cardeais clássicas. Né? Agora, não é, então, também arbitrário no sentido de dizer que é destituído de conteúdo, né? E que é puramente formal, porque é possível preencher, enfim, esse princípio, como nós veremos, por normas intermediárias também. Tudo isso deveria ser considerado desde um ponto de vista imparcial. Então, um ponto fundamental desse princípio é que ele não é subjetivo e ele considera as normas como sendo, por exemplo, otimizadoras desde uma perspectiva que envolva todas as pessoas e não um grupo, uma minoria, assim por diante. Tá? E para finalizar, então, agora essa proposta de uma teoria tríplice formulada, eu gostaria que vocês pensassem nela com uma espécie de pirâmide ou de guarda-chuva, tendo esse primeiro princípio como sendo a norma básica, fundamental, mas também sendo constituída em diferentes subdomínios das ações humanas por aquilo que a gente pode chamar de princípios intermediários. Então, por exemplo, nos domínios que dizem respeito a questões bioéticas, pelo princípio intermediário do respeito pelas pessoas. Em outros subdomínios da ética aplicada, por outros subprincípios, na política, na economia, nas diferentes ciências e sejam lá quais forem as outras áreas que a gente queira aplicar esse princípio. Então, nas próximas videoaulas eu vou pôr em teste essa ideia. Vamos testar, vamos verificar se esse primeiro princípio, junto com princípios intermediários nas diferentes áreas das atividades humanas, pode de fato justificar regras particulares e virtudes específicas, que são, por exemplo, exigidas, né, nessas sub-áreas. Então, por hoje eu fico por aqui. Essa videoaula dá, enfim, o início aí às a nossa reta final nesse projeto de apresentar lições introdutórias à ética, a partir de agora, então, tendo presente uma certa forma de analisar os problemas morais, não considerando diferentes teorias de forma independentes e rivais entre si, mas procurando aí uma congruência normativa, né? Que considerem aspectos tanto deontológicos, quanto consequencialistas, quanto de éticas de virtudes. Então, convido vocês a assistirem às próximas videoaulas, que, como eu disse, então, vai testar essa forma de procurar superar um problema metaético na apresentação das teorias normativas, que é aquele de se nós simplesmente optamos por essa ou por aquela teoria sem buscarmos uma congruência, termos o problema do relativismo do ponto de vista metaético. Então vamos testar com problemas de ética na nossa prática